Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre os problemas mais comuns que afetam o nosso intestino, né? Os mais comuns que eu ouço mais as pessoas comentando, que acabam se tornando problemas mais sérios se não forem dado a devida atenção a eles, né? E tenho observado como tem aumentado o número de pessoas com síndrome do intestino irritável, com problemas de cólon, com retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Isso antigamente não se ouvia falar e hoje em dia é muito comum. E eu vou estar falando um pouquinho para vocês da relação de alguns problemas intestinais muito comuns que, se não der atenção, podem vir a se transformar em problemas bem maiores, ok? Então, assim, constipação intestinal, se você tem constipação intestinal, esse vídeo é para você, preste muita atenção no que eu vou dizer. Intolerância à lactose, também é super comum. E um dos problemas que muita gente não sabe, que é difícil de identificar através de exames, é a sensibilidade ou intolerância ao glúten, né? Que não é a doença celíaca, é uma sensibilidade, ok? Então, eu vou começar falando sobre alguns sinais e sintomas para identificar se você tem disbiose, tá? Presta atenção nesses sinais aqui. Distensão abdominal, arrotos frequentes, queimação no estômago, gases imediatamente após a refeição, tá? Indigestão, diarreia ou constipação, sensação de estufamento depois de comer, restos alimentares mal digeridos nas fezes, se você observar, a língua com uma camada branca por cima e mau hálito. Esses são alguns sinais e sintomas mais comuns que indicam que você está com uma disbiose intestinal e precisa dar atenção a ela, né? Por quê, gente, que a gente precisa resolver o problema do intestino? Muita gente pensa que é só comer fibras e tomar água, mas não, é muito mais profundo do que isso. Uma vez que você tem uma disbiose instalada, um problema inflamatório, porque a disbiose acaba se tornando um problema inflamatório da mucosa do intestino, você precisa reverter essa inflamação, né? E como é que se faz isso? Através de uma alimentação anti-inflamatória, do uso de probióticos, da modulação da microbiota intestinal. Então, é um trabalho de longo prazo, no mínimo 30 dias é necessário para fazer esses ajustes e reverter o processo. A maioria dos casos é reversível quando tu pega nesses sintomas que eu falei para vocês, quando tu identifica esses sintomas e já procura ajuda, procura resolver para evitar que se transforme em outros problemas maiores que eu vou falar para vocês agora. Por quê? Quando se tem uma disbiose, uma permeabilidade intestinal, acaba que o intestino perde a barreira protetora dele e essa passagem fica aberta. O que acontece? Alimentos não digeridos acabam passando por essa parede intestinal e ficam ali no sistema. O sistema imunológico da gente reconhece como invasores, como perigo, esses alimentos mal digeridos que passam pela parede do intestino e acabam atacando ele, gerando uma inflamação aguda no início, mas que, se não for tratada a causa, vai gerar uma inflamação crônica. E o que acontece? Você vai se sentir muito cansado o tempo todo, dor de cabeça, mal-estar e todos esses outros sintomas que eu falei para vocês anteriormente, né? Então, assim, o que pode acontecer se não for corrigida essa disbiose já instalada? Tem doenças que são muito relacionadas com a endotoxemia, que é essa inflamação. São toxinas que são geradas do produto dessa inflamação no intestino. Então, doenças como dermatite, cistite, bronquite, tireoidite, psoríase, artrite, espondilite anquilosante, síndrome do ovário policístico, síndrome do intestino irritável, síndrome metabólica envolvendo obesidade, diabetes, ansiedade, depressão, porque nosso intestino
é responsável por cerca de 70% da nossa serotonina. Então, sim, se você tem constipação, você tem grandes chances de desenvolver depressão também. Se você pode desenvolver o espectro autista, que não é a mesma coisa que autismo, é o espectro, é uma coisa que vem antes, alguns sintomas. Doença de Parkinson, Alzheimer e demência. Então, assim, se não for tratado, o problema vai se agravando tanto que pode vir a ter uma dessas doenças que eu falei para vocês agora, tá? Então, assim, levem a sério essa questão de se sentir estufado, de ter dor de cabeça, de não conseguir evacuar todos os dias. Não é normal, precisa procurar ajuda antes que se torne algo mais grave, né? Eu recebo pessoas que já estão com uma doença pré-instalada e a gente está fazendo esse trabalho todo para reduzir os sintomas para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Mas se você já identificou a desbiose antes disso, você já pode começar a trabalhar e evitar que as doenças se instalem no teu corpo. Quanto antes iniciar o tratamento, melhor vai ser a resposta do teu organismo, ok? Então, assim, a intolerância à lactose é muito comum. Eu vejo muitas pessoas com intolerância à lactose. 90% dos pacientes que eu atendo têm intolerância à lactose, né? Ela pode ser decorrente de uma infecção no intestino delgado, né? Alguma coisa que não funcionou legal ali, que acabou dando uma diarreia um pouco mais longa e causou intolerância à lactose. Nesse caso, ela é transitória. A desnutrição por má absorção de nutrientes, muitas vezes acontece. Doença celíaca, às vezes a pessoa não sabe que tem, né? E muitas vezes os sintomas da doença celíaca não são nem gastrointestinais, eles são às vezes manifestados no estômago, né? Conheci uma pessoa que teve problemas de gastrite e não conseguia descobrir a causa, mas para frente, fazendo uma biópsia intestinal, descobriu que era doença celíaca, o problema dela. Então, imagina o quanto o sistema imunológico sofreu até que tivesse o diagnóstico e removesse a causa da inflamação crônica que estava gerando. Ou a sensibilidade ao glúten também pode levar a uma intolerância à lactose por essa questão da permeabilidade intestinal e da má absorção. Síndrome do intestino irritável também é algo que acaba gerando a intolerância à lactose, né? Porque o intestino fica comprometido ali, tá? Então, intolerância à lactose, né, que a gente falou agora, ela é totalmente tratável assim que tu corrige o problema do teu intestino, assim que tu retira a inflamação, tu acaba conseguindo fazer uma inserção novamente, se você ainda quiser consumir alimentos lácteos, né, porque ele é inflamatório, mas se você quiser, não vai ter aqueles sintomas tão desagradáveis da intolerância à lactose. Tem jeito de corrigir, mas não é utilizando produtos sem lactose para o resto da vida que você vai resolver. Não cura. Usar produtos sem lactose é uma forma de tapar o sol com a peneira, tá, gente? Se você tem intolerância à lactose, precisa corrigir o problema no teu intestino. Primeira coisa, o intestino tá doente, precisa recuperar. Não adianta ficar tomando leite sem lactose, que só vai piorar as coisas. E falando de um dos problemas que acomete a maioria das pessoas, principalmente mulheres, a constipação intestinal, né? Também é um indício de que alguma coisa tá errada. Às vezes, pode ser só uma questão de ajuste de fibras e hidratação, né? Pessoas que têm uma alimentação muito pobre em fibras e não costumam tomar água, pode ter uma constipação intestinal por conta disso, né? Mas às vezes tem que investigar um pouquinho mais. Corrigindo, via de regra, você corrigiu o consumo de fibras, aumentou frutas, verduras, está consumindo mais fibras e tomando mais água, teu intestino tem que funcionar diariamente. Se não, procura auxílio para poder fazer essa correção, tá? Eu vou passar umas dicas para vocês também para estar auxiliando nessa questão da constipação, que são coisas simples que vocês podem estar fazendo em casa, tá? Primeira coisa, ter um horário fixo, que são mudanças comportamentais praticamente, tá?
ter um horário fixo para evacuar. É como se tu tivesse que ensinar o teu intestino o horário que ele tem que trabalhar, né? Que nem fazer o desfraude da criança. Brinco com as pessoas assim. Porque tu escolhe. O melhor horário para isso é quando tu acorda ou logo em seguida do café da manhã. Porque o nosso corpo, durante a noite, ele tá no processo de desintoxicação. Então, o melhor horário para evacuar é de manhã, logo que acorda, tá? Pode ser depois do café para aproveitar o estímulo de ter ingerido alimento e acaba, às vezes, tendo um pouco de sensibilidade ali. Importante é a posição no vaso sanitário. Quando a gente senta no vaso sanitário, o nosso músculo pubiano, ele acaba comprimindo a parede, a alça do intestino. Então, e a anatomia. Então, assim, coloca o lixeiro do banheiro ali na frente, coloca os pés em cima, mantendo um ângulo de 45 graus. Vai facilitar a evacuação, vai melhorar essa questão também, tá? Fazer massagem na barriga, na região do intestino também pode ajudar, né? Diminuir alguns agentes inflamatórios, como cafeína, como álcool também. Utilizar probióticos naturais, como kefir, kombucha. E aí eu abro um parênteses para quem tem problemas de candidíase, de repetição, ou problemas com fungos nas unhas, na pele, que não utilize kefir e kombucha. Primeiro tem que curar o intestino, porque pode ter um crescimento de bactérias ali, e se você utilizar probiótico errado, você vai estar alimentando essas bactérias do mal, ao invés de corrigir esse problema, ok? Tem que verificar. Tem candidíase de repetição, procura auxílio, porque com certeza tem alguma coisa errada ali no intestino também. Mas quem não tem problema, normalmente a pessoa que não tem a língua branca e que não tem problemas de cândida e nem de fungos, tudo bem tomar o kefir, e a kombucha vai auxiliar muito nessa questão de repor microbiota intestinal saudável, tá? Isso eu tô falando para pessoas saudáveis, que não têm desbiose intestinal e que só estão com esse problema transitório de constipação, tá? Por estilo de vida. E é isso aí, dá atenção para as gorduras. Às vezes a pessoa faz uma dieta muito restritiva em gorduras e o intestino acaba também não tendo emulsificante ali para facilitar a formação e a saída das fezes. Então dá atenção se está utilizando gorduras de boa qualidade, azeite de oliva, abacate. E se mesmo com todas essas alterações ainda for um pouco difícil, tem uma receitinha bem bacana, que é um suco para te tomar em jejum, que vai estar te auxiliando, que é um laxante natural, um coquetel laxativo, né? Tu pode estar fazendo. Vou deixar a receita aqui para vocês na descrição, mas basicamente é mamão, laranja com bagaço, ameixa seca, uma colher de chia ou linhaça, meio copo de água, tá? Para tomar de manhã em jejum, para estar auxiliando nessa reposição de fibras e prebióticos para o intestino também, ok? Então, fica aqui o meu recado para vocês. Prestem atenção aos sintomas que o corpo de vocês está passando. Não tapem o sol com a peneira. Procurem ajuda caso vocês tenham algum desses sintomas, algum desses problemas que eu comentei para vocês, ok? Um abraço.